tempos antigos havia um homem chamado Marco Aurélio, que era considerado o homem mais poderoso do mundo. Ele tinha um jeito diferente dos outros líderes romanos. Em vez de ceder os prazeres, como beber muito vinho ou assistir a jogos violentos no Coliseu, Marco Aurélio queria viver uma vida virtuosa, seguindo os ensinamentos dos estoicos. Ele sabia que tinha uma missão, que era servir a humanidade como imperador. Para cumprir essa missão, ele precisava se concentrar no que realmente importava e parar de se importar com coisas que não valiam a pena. Quando a vida nos machuca, muitas vezes significa que nos importamos com coisas que não podemos controlar, e ao fazer isso, permitimos que elas nos controlem e brinquem conosco como marionetes. Então culpamos os marionetistas por puxar nossas cordas, quando na realidade permitimos que eles o façam. Mas se pararmos de nos importar com eles, eles perdem o poder sobre nós e ficamos em paz. Cada um de nós pode aprender com essa filosofia. Você pode se perguntar: o que eu deveria parar de me preocupar na minha vida? E como posso fazer isso? Bem, esse vídeo explora a sabedoria de Marco Aurélio sobre como deixar de se importar com o que não vale a pena. Nas suas meditações, Marco Aurélio frequentemente diferencia entre presente, passado e futuro. Em cada categoria, o antigo imperador romano tem coisas valiosas a dizer sobre como nos preocupamos demais com elas, de maneira errada ou com coisas erradas. Para clareza, esse vídeo está subdividido nessas categorias, começando com o futuro. Como já disse o sábio Sêneca, às vezes sofremos mais com o que imaginamos do que com o que realmente acontece. Isso nos faz pensar: será que nossos pensamentos são a fonte dos nossos problemas quando se trata do futuro? Às vezes, nossa mente começa a criar uma série de cenários assustadores sobre o que poderá acontecer, cenários que provavelmente nunca se realizarão. Aí começamos a nos preocupar, sem saber ao certo como o futuro se desenrolará. Em algumas situações, o que pensamos realmente acontece. Mas muitas vezes a vida nos surpreende de formas que nunca poderíamos ter previsto. Por exemplo, podemos nos preparar meticulosamente para uma aposentadoria tranquila e, no último minuto, receber um diagnóstico de uma doença grave. Aí vem a pergunta: e se a Terceira Guerra Mundial começar? E se eu perder todas as minhas economias? Essas preocupações são compreensíveis, mas vale lembrar que, enquanto esses eventos não estão acontecendo no presente, não podemos fazer nada a respeito, pois eles existem apenas nos nossos pensamentos. O futuro só nos causa ansiedade porque passamos tanto tempo pensando nele, mas na verdade, ele não existe fora da nossa mente. Marco Aurélio nos ensina algo valioso. Não é o futuro em si que nos sobrecarrega, mas como lidamos com ele no presente. A angústia causada pelo futuro acontece no agora, e, ironicamente, quando o futuro finalmente se torna o presente, ele já está aqui. O que realmente nos aflige é a nossa preocupação constante com o que ainda não aconteceu. Então, como podemos seguir o conselho de Marco Aurélio? Ele nos diz para não deixar o futuro nos perturbar. Se conseguimos lidar com as situações do presente usando a razão, também seremos capazes de enfrentar o futuro. Em vez de imaginar o pior, devemos focar no que está acontecendo agora. Quando fazemos isso, percebemos que podemos suportar as dificuldades do presente. E se podemos fazer isso, por que não seríamos capazes de enfrentar o que está por vir? Essa atitude se assemelha à ideia do amor fati, o amor pelo destino, mas fortalecido pela confiança de que somos capazes de superá-lo. Portanto, a próxima vez que a preocupação com o futuro começar a incomodar, lembre-se de que o futuro ainda não existe. Concentre-se no presente, use a razão para lidar com as adversidades do agora, e confie que quando o futuro se tornar presente, você estará pronto para enfrentá-lo com coragem e determinação. Dessa forma, podemos viver mais tranquilamente, sem permitir que a incerteza do amanhã estrague o nosso hoje. Em segundo, o passado. Marco Aurélio nos lembra de que a vida é efêmera, um sopro que se perde no vasto infinito que está além de nosso alcance. O que aconteceu, aconteceu, e não há máquina do tempo que possa mudar isso. Como ele disse, lembre-se de que o homem vive apenas no presente, neste instante fugaz. O resto de sua vida já se foi ou ainda não foi revelado. Apesar dessa clareza sobre a brevidade de nossas vidas no presente, muitas vezes gastamos tempo e energia preocupando-nos com o passado e o futuro.
duas dimensões que estão fora de nosso controle imediato. Marco Aurélio nos ensina que o passado significa praticamente nada e é indiferente no presente. Não que o passado seja irrelevante, pois ele pode sim influenciar o presente, mas não podemos mudá-lo. Nossas memórias do passado são frequentemente imperfeitas, baseadas em perspectivas pessoais e pontos de vista diferentes. No entanto, continuamos a remoer eventos passados, revivendo suas dores como se isso pudesse de alguma forma alterar o que já ocorreu. Desejamos poder voltar atrás e agir de forma diferente, mas isso é um desejo impossível. Marco Aurélio nos alerta que esses pensamentos não nos levam a lugar nenhum, pois só nos fazem desejar algo que não podemos obter. Em vez de tentar controlar o passado, Marco Aurélio nos encoraja a focar em como reagimos a ele. Não podemos mudar os eventos passados, mas podemos escolher como lidamos com suas consequências. Ele nos convida a pensar: é infeliz que isso tenha acontecido. Não. É feliz que isso tenha acontecido e que eu tenha permanecido ileso por isso, não abalado pelo presente ou assustado com o futuro. O que importa não é o que aconteceu, mas como isso nos molda como seres humanos. Podemos escolher agir com justiça, generosidade, autocontrole e todas as qualidades que nos permitem ser verdadeiramente humanos. Embora o passado não possa ser alterado, podemos extrair lições dele, observando como os eventos se repetem ao longo do tempo. Assim, podemos olhar para o futuro com sabedoria, sabendo que, embora não possamos controlar tudo o que acontecerá, podemos controlar como reagimos a isso. Marco Aurélio nos ensina a abraçar o presente, pois é nele que vivemos e podemos escolher como seremos, independentemente do que aconteceu no passado. Terceiro, o presente. Marco Aurélio costumava dizer que o momento presente é o que realmente importa. É como um campo limitado onde podemos agir. Do presente, podemos olhar para o passado, cheio de acontecimentos, e para o futuro, que é incerto e misterioso. Marco Aurélio nos ensinava a nos concentrar no que está sob nosso controle, ou seja, o agora. No entanto, muitas vezes nos preocupamos demais com coisas que não merecem nossa atenção, coisas que estão acontecendo neste exato momento. Ficamos descontentes quando a vida não segue o nosso desejo, e isso nos leva à raiva, tristeza ou depressão. O que Marco Aurélio nos ensina é que não adianta se aborrecer com o que o destino nos reserva, porque não temos controle sobre como o mundo se desenrola ao nosso redor. O que podemos controlar é como reagimos a esses eventos. Mesmo assim, muitas vezes lutamos contra o que é inevitável, como porcos que se debatem quando estão prestes a ser sacrificados. Não podemos evitar que as pessoas entrem em conflitos, que desastres naturais ocorram ou que nosso corpo envelheça. Da mesma forma, não podemos forçar o mundo a atender todos os nossos desejos, nem podemos garantir que os outros sintam o mesmo por nós. Isso simplesmente não está em nossas mãos. No entanto, gastamos uma quantidade imensa de energia resistindo ao que não podemos mudar. Ficamos com raiva por não termos o que queremos e tristes por coisas que não acontecem como gostaríamos. Assim, transformamos o presente em uma espécie de prisão, onde sofremos a cada reviravolta do destino. Por outro lado, podemos nos apegar demais ao presente, com medo de perdê-lo. Mais uma vez, estamos sob o controle do destino. A verdadeira sabedoria, de acordo com Marco Aurélio, está em nos envolver plenamente com tudo ao nosso redor, mesmo que seja fugaz e imprevisível. No entanto, muitas vezes deixamos de perceber o que realmente está sob nosso controle: nossas escolhas, ações e opiniões. Ele via a lei da natureza como nossa mestra, e se nos rebelamos contra ela ou nos entristecemos e irritamos, nos tornamos como desertores. Devemos aceitar os caminhos da natureza, abraçá-los e nos concentrar em como lidar com eles, ao invés de desperdiçar nossa energia em descontentamento ou apegos excessivos. Marco Aurélio também nos aconselha a aceitar o presente, olhando para o que temos em vez de focar no que falta. Mas ele nos alerta para não nos satisfazermos demais a ponto de ficarmos desapontados se perdemos algo. Aceitar as circunstâncias pode ser difícil, especialmente quando enfrentamos desafios significativos e a vida nos apresenta obstáculos repetidamente. No entanto, Marco Aurélio nos lembra que a adversidade não é uma desculpa para nos comportarmos mal. Em vez disso, é uma oportunidade para praticar a virtude.
aplicando a filosofia estoica à nossa vida. A arte de viver não depende de quão boas são nossas circunstâncias externas, porque elas são volúveis e não estão sob nosso controle. O que realmente importa é como enfrentamos os eventos que encontramos pelo caminho, e é nisso que devemos nos concentrar, de acordo com os ensinamentos dos estoicos. Como Marco Aurélio afirmou, para mim, o presente é uma chance de praticar a virtude racional, a virtude cívica, resumindo a arte que os homens compartilham com os deuses. Ambos tratam tudo o que acontece como totalmente natural, não novo ou difícil de lidar, mas familiar e facilmente manejável.